Paz, povo de Deus. Mensagem do dia. Use o dia como um presente de Deus, pois Ele é o seu presente, como se fosse um diamante a ser lapidado, e ele tem valor, porque é o dia que o Senhor consagrou para a sua vida. Então, faça do seu presente, do dia de hoje, um presente de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos ver Êxodo 23. A palavra do Senhor vem definindo leis, ordenanças para que o povo de Israel possa estar bem uns com os outros. Definiu algumas leis, mandamentos, ordenanças para que o povo pudesse se direcionar, ser um povo justo, para que não houvesse contendas, disputas. Ele determinou que juízes iriam julgar as causas do seu povo. E diante das leis que o Senhor estabeleceu para esse povo de Israel deveria obedecer, seguir, para que houvesse unidade, comunhão nessa nova sociedade, nessa comunidade do povo de Israel. E continuando em Êxodo 23, não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunhos falsos. Aqui a palavra do Senhor volta a enfatizar o que ele disse antes, que não prestarás falso testemunho, algo que é muito terrível diante do Senhor. A pessoa mentir e enganar para prejudicar o outro ou para se favorecer. Então o Senhor pede aqui que nós sejamos verdadeiros sempre, que o nosso testemunho seja testemunho de justiça. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Ou seja, devemos seguir a verdade, independente se a maioria das pessoas estão falando o contrário, estão praticando a mentira, a injustiça, que nós possamos praticar a verdade, dar um bom testemunho. Esses dias, inclusive, eu publiquei uma mensagem a todos os seguidores que me acompanham nos meus canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, onde eu fiz um comparativo. Vocês podem depois, procurem essa mensagem entre a fala, a conversa da mentira com a verdade. A mentira encontrou com a verdade e tentou iludir a verdade, mostrando que a mentira estava querendo falar a verdade, sempre, diante da verdade. Então a mentira encontrou com a verdade e falou para a verdade: olha que dia lindo. A verdade observou que realmente o dia estava lindo e concordou com a mentira, falando: realmente o dia está lindo. Logo em seguida, a mentira falou: mas o dia está quente, não está? E realmente o dia estava quente. A verdade ficou assombrada. Olha, a mentira está falando a verdade. E por duas vezes a verdade concordou, realmente está um dia quente. Logo em seguida a mentira falou: olha, tem um riacho logo ali embaixo, vamos lá nos banhar para nos refrescar. A verdade então percebeu que a mentira, ela queria talvez um momento para reconciliar-se, para começar a praticar a verdade. E foi. Chegam lá, eles se despiram, tanto a mentira quanto a verdade, e entraram nas águas dos rios. Do rio que estava ali, água fresca, uma água gostosa de se banhar, o dia quente, o dia lindo, maravilhoso. A verdade se despiu, a mentira se despiu e entrou no rio. Quando a verdade estava distraída, a mentira saiu rapidamente, vestiu a roupa da verdade. Vendo a verdade, o que tinha acontecido, saiu, mas não quis vestir as roupas da mentira, preferiu permanecer nua, pelada.
e a mentira foi à frente, voltou para a cidade. E todo mundo que via a mentira, via ela vestida da verdade. E achava lindo, maravilhoso, admirava a mentira vestida da verdade. Mas a verdade negou-se a vestir a roupa da mentira. E foi também para a cidade, para a sua casa. Chegando lá, muitos fechavam os olhos para não ver a verdade nua, para não ver a verdade despida. Moral da história: muitos preferem ver a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Nós precisamos dar bons testemunhos, precisamos viver a verdade nua como ela nos apresenta, mesmo que nos doa, mesmo que essa verdade possa ser contra aquilo que nós tanto desejamos. É isso que a palavra de Deus tem falado aqui. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda, ou seja, independente de qual que seja a situação, é preciso que a gente sempre conte a verdade. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o teu jumento desgarrado, sem falta o reconduzirás. Ou seja, mesmo que seja um animal do seu inimigo, que você vê perdido, vai lá, pegue e volte e mostre ao teu inimigo que aquele animal... Primeiro, nós não temos que ter inimigo. A palavra está falando aqui, mesmo que seja uma pessoa que você não queira bem, que você faça o bem a ele. É isso que a palavra de Deus está falando aos nossos corações nessa manhã. Independente das suas relações, seja boa ou não com o próximo, Deus espera que seja boa, Deus espera que você sempre fale a verdade, você sempre haja com bem, mesmo diante do mal, que você pratique o bem, mesmo diante das pessoas que não gostam de você, das pessoas que não te querem bem, pratique o bem. Se vir o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás e o levantará. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Ou seja, se tem uma pessoa humilde que você está na demanda com ela, você não poderá perverter o direito dele. Ou seja, que o direito do pobre seja garantido, que você não faça nada para enganar, seja através da justiça, seja através de atos injustos, para poder prejudicar o pobre. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Aqui a palavra de Deus, os mandamentos, deixa bem claro a respeito dessa ordenança, dessa lei de Deus, que não matarás de forma nenhuma. E afaste dos teus lábios palavras falsas. Nunca dê falso testemunho. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos. Outra coisa que acontece muito no nosso meio é o suborno, né? Nós vemos aí políticos desviando dinheiro público, políticos buscando jeitinhos para poder desviar o dinheiro, através de empresas que vão fazer obras no município. Eu não estou falando da minha cidade especificamente, não estou falando da sua cidade especificamente, estou falando de uma forma geral o que acontece. Existem muitos políticos que são justos, muitos políticos que seguem a linha, os deveres e a lei, e para isso a gente tem que reconhecer que eles estão sendo justos. Mas infelizmente existem políticos, e não só políticos, empresários que aceitam subornos, tirar vantagem de obras, de serviços, de vendas, que vai favorecer toda a população, então acaba aceitando suborno. E com isso o município paga um valor muito acima do que deveria, porque a empresa, para poder ganhar uma licitação, para poder estar prestando algum serviço, às vezes falsifica documentos, busca aqueles jeitinhos para poder ganhar. E com isso o administrador público, o governo, está tirando alguma vantagem, porque eles passam dinheiro por fora, né, para mãos desses políticos. Assim também acontece com empresários que deixam de pagar os seus impostos, às vezes que aceitam propina para beneficiar fulano ou ciclano, para beneficiar obras, enfim. A palavra de Deus está sendo bem clara. O suborno é algo terrível, é algo que o Senhor
abomina, porque isso prejudica a todos, principalmente os mais humildes, porque é dinheiro do povo que está sendo desviado, é dinheiro do povo que está sendo tirado da mão, da boca do povo, para alimentar o povo, para vestir o povo, para dar a melhor condição do povo, para alimentar apenas uma pessoa, para sustentar apenas o político ou empresário desonesto. Então, preste bem atenção aí a respeito do suborno. Não tomarás. Se alguém vier fazer qualquer oferta, te dar qualquer propina para você fazer algo errado, você que está em alguma empresa ou em alguma administração pública, não aceite. Não faça vista grossa diante do erro, porque o suborno, suborno cega. Ou seja, as pessoas recebem aqui, amanhã querem mais um pouquinho e daqui a pouco a pessoa perde até a noção do que é justiça. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro. Ou seja, esse povo, mais do que ninguém, ficou 430 anos como estrangeiro no Egito. Então eles conhecem o sofrimento de um estrangeiro quando chega numa cidade. Ainda mais o povo de Israel, que foi submetido à escravidão. Além de estrangeiro, eram escravos. Então, mais do que nenhuma nação, o povo de Israel sabia o quão difícil é ser estrangeiro numa terra estranha, né? Pois foste estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás na tua terra e colherás os teus frutos. Mas no 7º dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra como os seus animais do campo. Assim farás com da vinha e o teu olival. Aqui Deus está dando a ordenança do descanso da terra. Assim como tinha o dia sabático, que as pessoas trabalham 6 dias e um dia descansaria para adorar o Senhor, para estar na presença de Deus, aqui Deus também determina o ano sabático. O ano sabático era o ano em que durante 6 anos o povo iria trabalhar, porém no 7º ano deixaria a terra descansar. E os frutos que ficassem na terra, os pobres se alimentariam dele e também os animais se alimentariam. Então, assim como tinha o dia sabático, Deus definiu o ano sabático, é o ano do descanso, é o ano que você tem que permitir que a terra descanse. Assim como nós temos o dia sabático, é um dia que nós precisamos de descansar, é um dia que nós precisamos separar para estar na presença de Deus, para adorar o Senhor, para bendizer por todas as bênçãos e graças que Ele tem feito em nossas vidas. Então, assim também deveria ser com o ano sabático. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouçam da sua boca. Nunca manifeste, use qualquer Deus para poder adorar, e muito menos para poder servir e estar diante dele. Sequer falem sobre esses deuses. 3 vezes no ano me celebrará as festas. Aqui nós vemos Deus entregando a sua lei ao povo de Israel, mas também nós vimos ordenanças de Deus em relação às festividades, às celebrações. Deus tem proporcionado ao seu povo muitas bênçãos, mas Deus está instituindo aqui as celebrações para que o povo possa agradecer pelas colheitas, pelas bênçãos de Deus, por tudo, pela libertação do povo de Deus, da escravidão. Então Deus definiu datas aí festivas para que o seu povo pudesse celebrar. O que é as festas? O que é as celebrações aqui diante de Deus? É uma forma de gratidão. É você celebrar pelas bênçãos de Deus. E Deus fala para a sua vida, toda vez que você receber uma bênção dele, celebre, se alegre. É uma forma de manifestar a sua gratidão. Esteja na presença de Deus, celebrando com o coração grato. Aí Deus fala aqui sobre as festas. São 3 festas durante o ano. As festas dos pães ázimos, guardará, 7 dias comerá pães ázimos, sem fermento. Nós já sabemos que os pães ázimos representam o pão sem fermento. O que o fermento representa para o povo? Qual que é a simbologia do fermento para o povo de Israel? O pecado. Então Deus está falando, celebrarás durante 7 dias comendo pães sem fermento, que representa a ausência do pecado, a purificação desse povo.
E aqui fala, o tempo apontado no mês de Abib, que era entre abril e maio, era o primeiro mês do ano para o povo de Israel, porque nele saísse do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. Na realidade, a festa dos pães ázimos, ela começa logo em seguida, no dia seguinte da Páscoa, né, que representa a saída do povo de Deus do Egito. Então, a festa dos pães ázimos nada mais é do que a celebração da saída do povo, do êxodo do povo do Egito. E a festa da cega, dos primeiros frutos do meu trabalho, que houver semeado no campo, a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Então aqui Deus institui mais duas festas, além da festa dos pães ázimos, que simbolizava a saída do povo, a festa da cega, que é também conhecida a festa das semanas, da colheita, do início da colheita. Ela está muito relacionada ao dia do Pentecostes, a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo, a colheita, né, do povo que recebeu o Espírito Santo de Deus, que Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito para o seu povo. Então, o dia da colheita, de receber os frutos de Deus, do seu trabalho. E assim também aconteceu no Pentecostes, onde o povo recebeu de Deus o teu Espírito. E ali eles celebraram, se alegraram. Então, a festa da cega é a festa das colheitas, das primeiras colheitas. E a festa da saída, fala aí, que é no final da colheita, que está relacionada à festa dos tabernáculos. Então, também conhecida a festa da saída aí, como a festa dos tabernáculos. 3 vezes no ano os teus ombros aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. Então, durante essas celebrações, Deus não estaria recebendo nenhum sacrifício. No caso, nenhum sangue de animal poderia ser derramado como sacrifício, e nem poderia comer o pão levedado, porque teria que ser 7 dias comendo pães ázimos. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Senhor, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Aqui eles tinham esse costume, né, de pegar o cabrito e cozinhar no leite da ovelha, né, da sua mãe. Pegava a ovelha aí e cozinhava, matava, cozinhava, tirava o sangue. Esse sangue era aspergido no altar como forma de purificação do pecado daquele que oferecia o cordeiro, e a carne dele era cozida no leite. Aqui Deus fala, nesse dia trarás à casa do Senhor os primeiros frutos, as premissas. O que são premissas? É a primeira parte do Senhor. O que Deus quer falar para a gente aqui? Tudo nós devemos celebrar ao Senhor, que é a vontade dele que nós celebramos, que é uma forma de sermos gratos a Ele, mas o melhor de nós, que nós estejamos diante do Senhor com o melhor do nosso coração, o melhor do nosso trabalho, o melhor da nossa vida, que nós colocamos, oferecemos ao Senhor, assim como os nossos filhos, os primogênitos, eram para o Senhor, eram o melhor daquela, vamos falar assim, da relação do casal, o primeiro filho, da força do homem, do varão, né, que era uma forma de aliançar-se com Deus. Aqui Deus também está falando dos frutos, da aliança dele com o povo, que ele deveria trazer as primícias, os primeiros frutos diante do Senhor. E assim, o homem deveria fazer durante as festas. A primeira colheita, as primícias, deveria estar sendo levada à casa do Senhor. Eis que eu te envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Deus aqui está falando das nuvens, né? Da coluna de nuvem que ia diante do povo, da coluna de fogo que ia diante do povo, orientando, conduzindo, mas também protegendo do calor intenso e das noites frias. E aqui ele faz referência sobre o seu anjo que ia adiante do povo para poder conduzi-los a salvo para a terra prometida.
Então, eis que te envio um anjo diante de ti. Então, o Senhor estava sempre junto com o seu povo, sempre guardando, protegendo, livrando, para que te guarde pelo caminho, te leve ao lugar que Ele tem preparado. Eis que o Senhor tem colocado à sua frente anjos para te conduzir, anjos ao seu lado, atrás, para te proteger, para te guardar de todo mal, para te livrar da seta do inimigo. Guarda-te diante dele e ouve a tua voz, e não provoques a tua ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Aqui está falando do anjo, é o anjo do Senhor. Quando se fala anjo do Senhor, ele está referindo, meu nome está nele, eu sou. Então o próprio anjo é o próprio Deus que está indo adiante do seu povo, e que ele deve ouvir a sua voz. Deus fala para você hoje, ouça a voz do Senhor. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Estarei contigo sempre, te defendendo, te guardando, te protegendo, te guiando, enchendo a tua vida de bênção e provisão. Se assim você seguir a minha voz, se assim você seguir as minhas palavras, se você seguir as minhas ordenanças, você irá bem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levarás aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. Todas essas nações aí seriam nações que o povo de Israel iria enfrentar, são nações aí nessa terra da peregrinação do povo de Israel, terra que Deus entregaria como herança a esse povo, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, de grande abundância, de grande prosperidade. Esses povos aí, oriundos das nações de Esaú, né, seriam povos que viriam contra o povo de Deus, para impedir que eles tomassem posse da herança que Deus estava deixando a eles. Não te inclinarás diante dos deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente, quebrará todas as suas estátuas. Deus está falando aqui, ele falou anteriormente nos seus mandamentos, que não se inclinará para adorar nenhuma estátua, nenhuma forma de divindade, que o Senhor ele puniria aqueles que fizessem isso, que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram apenas o Senhor em espírito e em verdade. Deus não precisa de estátuas para representá-los. Deus não precisa de estátua feita de cera, de madeira, de bronze, porque nada representa mais Deus do que o próprio Jesus Cristo que veio à terra. Ele, o próprio Deus, se manifestou na forma de homem, mas Deus abomina até que nós façamos imagem de homem para poder representar a Deus e para poder adorar. Isso é abominável diante do Senhor. Então Deus volta a reafirmar aqui que a ira do Senhor viria sobre a vida daquelas pessoas que se inclinassem, se adorassem diante de imagem de outros deuses. E do própria imagem que qualquer pessoa pudesse fazer que representasse um santo ou um Deus, para inclinar-se diante de uma estátua de madeira, ou de bronze, ou de pedra, isso seria abominável, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, e aqueles que o adorem apenas em espírito. E servirás ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio a vós as enfermidades. O que Deus está fazendo aqui é uma promessa. Adore o Senhor, porque adorando o Senhor, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem bênçãos para a sua vida. Busque seguir a palavra do Senhor, porque buscando exercitar, praticar a palavra de Deus no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas obras, Deus te abençoará. Então vamos buscar a santidade. O que é santidade? Não errar, não contrariar o coração de Deus, fazer aquilo que é justo diante do Senhor. O falso testemunho, nós vimos aí que não é justiça diante de Deus. A morte, o assassinato não é justiça diante de Deus. A desonra dos pais não é justiça. Então Deus abomina tudo isso. Então vamos seguir a nossa vida seguindo os princípios e os preceitos de Deus, para que nós possamos ir bem. Também enviarei vespões adiante de ti, que lance fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti.
pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra da aliança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde os desertos até o rio, porque darei as tuas mãos os moradores da terra, para que lances fora diante de ti. Aqui Deus está fazendo a promessa de que aqueles que seguissem, o povo de Israel seguisse as suas ordenanças, seguisse os seus princípios, os seus mandamentos, Deus iria honrar esse povo, iria entregar a terra da promessa na mão deles, que toda a terra de Canaã seria do povo de Deus. Aí ele fala, desde o mar vermelho, até o mar dos filisteus, que era o território inteiro dos filisteus, era o território inteiro dos heveus, dos cananeus, enfim, dos jebuseus, todas aquelas terras que habitavam esse povo, Deus iria entregar na mão do povo de Israel, desde que ele seguisse as suas ordenanças. E Deus fala, eu poderia livrar vocês de uma vez por toda desse povo, mas vai ser aos poucos, então tenha paciência. A palavra de Deus está falando aqui para o seu coração. Deus vai estar te livrando de todo o mal, de todos aqueles que te perseguem, de todos aqueles que vêm contra você para tentar contra a sua vida. Tenha paciência, espere no Senhor. Isso não vai acontecer da noite para o dia, assim como você também tem sonhos, tem projetos, que às vezes vocês querem que tudo, nós queremos que tudo aconteça da noite para o dia, mas tudo é um processo. Deus vai entregando na medida certa as bênçãos para que a gente possa desfrutar dela e para que nós possamos receber essa bênção, celebrar, ser grato ao Senhor e vivenciar essa bênção, para que isso não seja para o nosso mal, mas seja para o nosso bem, que a gente possa esperar no Senhor. Está passando por provas, está passando por tribulações, está angustiado, espera no Senhor. Hoje o Senhor vai te dar um alívio, amanhã Ele vai te livrar do mal, depois de amanhã Ele vai abrir os seus caminhos, depois Ele vai começar a entregar mais bênçãos para você. Então Deus vai fazendo no tempo dele, não é no nosso tempo. E aqui Deus explica, que isso não vai ser, eu lançarei fora, diante de ti, não terás mais diante de ti os seus inimigos, eles cairão por terra no tempo certo, para que você possa tomar as suas bênçãos. Assim Deus fala para você nessa manhã, tome posse disso. Não farás aliança com nenhum dos povos dessa terra, não fará aliança com nenhum deles, ou com os seus deuses. Deus está falando aqui também, não siga o caminho do mal, não siga o caminho dos ímpios, não siga o caminho daqueles que não buscam o Senhor, não fique diante desse povo adorando os seus deuses, em comunhão com os costumes desse povo pagão. Isso serve para a nossa vida, porque muitas vezes nós entramos em comunhão com pessoas ímpias, pessoas que cometem, vamos falar assim, erros terríveis diante do Senhor, que pecam diante de Deus. Pessoas corruptas, nós nos aliançamos com pessoas corruptas, nos aliançamos com pessoas perversas, nos aliançamos com pessoas que praticam o mal, nos aliançamos com pessoas que caluniam, muitas vezes nós juntamos até com essas pessoas para falar mal dos nossos irmãos. Aqui Deus está falando, evite isso, não se ajunte com esse tipo de gente. Em Salmos 1, a palavra de Deus é muito clara, ele fala, não vá no caminho junto com os ímpios, não se assente na mesa dos escarnecedores, mas antes medite na palavra de Deus de dia e de noite. Deus quer que você tenha comunhão com o povo de Deus. Não é você se relacionar apenas com a sua comunidade cristã, com a sua comunidade religiosa. É não comungar com as coisas erradas. É não vivenciar o pecado que está no meio de todos nós. Pessoas que praticam o pecado, pessoas que praticam o mal. Que nós não tenhamos aliança com o mal, que nós não tenhamos aliança com essas coisas erradas, que nós não pratiquemos isso, que nós não adoremos, busquemos adorar outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus de Israel. E quando a gente fala adorar outros deuses, muitos de nós às vezes adoram o patrimônio que a gente tem, o dinheiro que era para servir e para ser útil, não somente para a gente, mas para poder ajudar o próximo,
Nós colocamos tudo isso em primeiro lugar. E quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar, o poder, a fama, o dinheiro, eles se tornam deuses na nossa vida. E nós passamos a adorar isso mais do que o Senhor. E isso que Deus está falando. Adore, acima de tudo, Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos deuses, certamente isso será um laço para ti. A palavra de Deus se encerra aqui. Deus então fala, orienta e exorta o povo a seguir a sua palavra. Estar diante da tua palavra sempre. Não fazer aliança com o povo que serve outros deuses, para que o povo de Israel não caia no pecado, para que o povo de Israel esteja sempre diante do Senhor. Aqui nós vimos Deus dando as leis, as ordenanças para a justiça do povo de Israel, para que o povo de Israel possa ir bem, coloca juízes para julgar as suas causas. Mas Deus também fala aqui da importância do descanso. Siga a lei do Senhor, mas também descanse no Senhor. Assim como tinha o dia sabático, que era o dia de descanso, para que a gente possa estar diante de Deus, adorando a Deus, para que o nosso corpo também descanse, que é preciso que o nosso corpo descanse. Assim também Deus fala em relação à terra. Durante 6 anos trabalhará na terra, mas nos 7 anos o seu animal tem que descansar, a terra tem que descansar, até para que a terra seja mais produtiva. É os ciclos que eles fazem hoje de produção, né? O dia de descanso da terra, mas também para que o povo pudesse se alimentar ali no 7º ano, juntar todos os mantimentos que pudesse, que estivesse ali na terra, sobre a terra, que estivesse sendo produzido naturalmente, sem trabalho árduo de nenhum do povo de Israel, que o povo humilde pudesse se alimentar, que os próprios animais pudessem se alimentar do produto, dos frutos desta terra no dia de descanso. Deus fala para a gente todo momento, que nós possamos compartilhar, repartir o pão com o nosso próximo, que aquilo que nós temos, que está em excesso, que nós possamos compartilhar, que nós possamos ajudar quem precisa. Deus fala sobre essas suas leis, Deus fala sobre o dia de descanso, mas Deus também dá uma outra ordenança, celebrar. Nós temos que aprender que o nosso corpo precisa descansar, que nosso corpo precisa descansar fisicamente, mas também precisa descansar no Senhor, tirar toda a aflição, toda a angústia no coração, descansar no Senhor, que nós devemos seguir as leis do Senhor para que nós possamos ir bem, mas que acima de tudo também nós possamos celebrar, ser grato ao Senhor. Então as 3 festas do ano que o povo de Israel iria celebrar, a dos pães ázimos, a festa da semana e dos tabernáculos, simbolizam colheitas. No caso dos pães ázimos dos cereais, da cevada, os pães ázimos da cevada, da cega, que é o dos cereais, da colheita dos cereais, inclusive do trigo, e dos tabernáculos, que é a colheita de saída, que é o final da colheita. Deus fala aí da celebração. Então, quando você estiver colhendo, recebendo bênçãos de Deus, que você celebre, agradeça. Um dos princípios do seu sucesso é a gratidão, é celebrar. Recebeu a bênção? Celebre. Você vai estar sempre mais motivado, você está sempre com o coração grato. A celebração expressa a sua gratidão pelas bênçãos. Assim nós encerramos, sabendo que Deus nos deu ordenanças, deu lei para que possamos seguir e ir bem, deu a orientação para que a gente possa descansar no Senhor, deu um dia sabático, o ano sabático para a terra, mas que a gente também possa celebrar. Resumo do capítulo 23. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesse dia. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que as nossas colheitas, Pai, que as bênçãos que o Senhor tem proporcionado, colocado em nossas mãos, possamos compartilhar com os nossos irmãos, que possamos celebrar e nos alegrar com os nossos irmãos, que possamos, Senhor Deus, estar sempre com o coração grato diante de Ti, Senhor, que nós possamos seguir a Tua palavra para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Ó Pai, dá-nos um coração justo, dá-nos um coração aquebrantado, Senhor, dá-nos um coração que possa compartilhar com o próximo, um coração solidário, Senhor, que nós possamos estar diante do Senhor com nossas mãos cheias das Tuas bênçãos, celebrando, grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que essa semana seja uma semana de muita colheita para a sua vida, que essa semana seja uma semana de descanso no Senhor, que você possa repousar
no colo do Senhor, nos braços do Senhor, que você possa levar todas as suas angústias e aflição diante do altar do Senhor e que possa sentir o refrigério da tua alma, que o Senhor possa te dar o descanso, te dar a paz, que o Senhor possa te dar a provisão, que o Senhor derrame bênçãos sobre a sua vida e vai recebendo. Receba e tome posse disso, tome posse para a sua vida e que você possa celebrar cada conquista, cada vitória, cada bênção que Deus colocar em tuas mãos. Amém? Assim encerramos mais um dia. Agradecemos aí a todos que estão conosco ao vivo, todas as manhãs, segunda a sábado, às 6 horas da manhã, aos domingos, às 8 horas da manhã. E lembrando, hoje, viu? Todos que estão seguindo, Gorete, Roseli, Maíra, o Neilson, todos que estão seguindo, que nos seguem aqui, que estão assistindo pelas nossas postagens no Facebook, no Instagram, no nosso canal do YouTube, Dr. Edson Mourão. Hoje tem live, superando os meus limites. Não perca, compartilhe isso aí. Vai lá no nosso canal, nas nossas redes sociais, vê as publicações referentes a essa live e compartilhe com os seus amigos, com os grupos de família, nos seus grupos das redes sociais, porque isso vai ser bênção para a vida de muitas pessoas. É a colheita que você está recebendo logo no início da semana, são os frutos de bênçãos para a sua vida. Será algo que Deus vai colocar na sua vida para que você possa ir bem, para que você possa prosperar, para que você possa superar os seus limites. Hoje às 19 horas. Até lá. Que Deus nos abençoe. Amém.